fazer aqui a comparação do if com atribuição condicionada no código concorrente, tá? Então à esquerda eu tenho um código, né, concorrente com else, que é minha atribuição condicionada, e à direita eu tenho o meu código com processos e ifs, tá? Esses dois códigos são, né, de certa forma, equivalentes, tá? Então o que eu consigo fazer aqui com else, eu consigo fazer aqui com if else dentro do processo, tá? O que acontece? Normalmente a sentença if, né, embora ela seja, né, equivalente à sentença concorrente com else, o if tem algumas vantagens, tá? Primeiro que ele é mais simples de ler, ele tem mais legibilidade do que o else, tá? Outras coisinhas que a gente precisa falar aqui do if, tá? A questão do branch incompleto, né, o desvio incompleto. O que acontece? Apenas o primeiro then, né, quando faz a primeira condição, se então alguma coisa, só o primeiro branch que ele chama, ele é obrigatório. Os outros, né, o else if, else, eles são opcionais, né? O que acontece é que se você tomar cuidado, você pode transformar um sinal em uma memória, tá? Então, por exemplo, no exemplo aqui, tá? Eu tenho um processo AB, né, que tem essa licenciabilidade, e aí ele começa, ele fala, ó, se A igual a B, então é que recebe 1. Aí finaliza o if e finaliza o processo. Qual o problema daqui? O problema é que o EQ só vai ser atualizado quando o A for igual a B. Isso significa o quê? Que o EQ, ele tem que, se o A for diferente de B, ele precisa manter o valor dele. E se ele precisa manter o valor anterior dele, ele tem uma memória, né? É o que ele chama aqui de latched, né? Ele vira um latch, ele vira um registrador. Então, de alguma forma, eu tenho que armazenar o valor anterior, porque eu não tenho um valor, eu não estou atribuindo sempre que o processo é executado, não atribuo valores a ele, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos mais um exemplo, tá? É possível que um sinal ele seja atribuído em apenas algumas, mas não em todos os desvios de um if, tá? Isso também pode causar uma inferência de memória. Então, por exemplo, aqui, ó, processo, né, que depende de A e B, na licenciabilidade, aí ele começa aqui, ó, se A for maior do que B, então GT igual a 1. Se não, se A for igual a B, então é Q igual a 1, se não, LT igual a 1, finaliza o processo. Da maneira que está aqui, eu também vou criar memória, registradores para o GT, para o EQ e para o LT. Por quê? Porque ele não tem valores atribuídos para qualquer execução do processo. Eles só vão ser atualizados em algumas situações. Quando eu atualizo em algumas situações, a ferramenta vai inferir uma memória ali, porque aquele sinal tem que guardar o valor anterior. Se eu não quero que ele crie uma memória para isso, eu vou ter que criar um código igual esse aqui na direita, né? Tá aqui o meu processo, que depende de A e B. E aí eu atribuo logo valores para GT, EQ e LT, de forma que quando eles entrarem na sequência de if else, mesmo que a condição, né, que atualize essas variáveis, né, esses sinais, não seja satisfeita, ele já tem valores atribuídos. Então esse código da direita aqui, ele não vai criar memória a mais, né? Não vai transformar esses sinais em sinais com memória, tá? E aqui só para a gente dar uma olhada como é que seria a implementação conceitual de um circuito quando você faz a estrutura if else, né, em VHDL. Então basicamente esse circuito ele vai ser implementado parecido com o else, né? Então eu vou ter aí uns multiplexadores que eu vou ter como escolher, né, as condições, né, uma condição booleana que escolhe se vai ser verdadeiro ou falso, ele vai atribuir valores para um sinal, e aqui eu tenho um outro mux que dependendo da condição da expressão booleana aqui, ele vai atribuir outros valores, né, para esse sinal B. Então é basicamente a mesma lógica que a gente tem lá dos multiplexadores quando a gente utiliza o else.